tarde. Vamos dar início à nossa palestra, atividade de hoje. Vamos iniciar em breve. Então, vamos solicitando a atenção do público para que a gente possa ir chegando. Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início à Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação, uma realização do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina por meio da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual, em conjunto à Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, EJESC. Instituída pela Resolução CNJ 450, de 2002, a Semana do Combate ao Assédio e à Discriminação é realizada sempre em maio, e inserida em agenda permanente dos tribunais. No período, os tribunais de todo o país realizam iniciativas diversificadas, como rodas de conversa, treinamentos e produção de conteúdo, entre outros, para sensibilizar as equipes acerca da importância do combate ao assédio moral e sexual e à discriminação no ambiente de trabalho. Para a obtenção do certificado, é indispensável ter sido realizada a inscrição até o dia de ontem e ainda registrar a participação do evento, seja na entrada ou por meio do QR Code, ou do link disponibilizado na descrição do evento no canal do TRE Santa Catarina do YouTube. A confirmação de participação só é possível durante o período de duração do evento. Registramos a presença das seguintes autoridades: vice-presidente e corregedor regional eleitoral de Santa Catarina, do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Carlos Alberto Sevinski. Juiz do Pleno Efetivo, Sebastião Ogê Muniz. Juiz substituto do Pleno, Flávio Pinheiro Neto e Adilô Daniele. Procurador Regional Eleitoral de Santa Catarina, Cláudio Valentim Cristiane. Desembargador do Trabalho, Roberto Basilone Leite, ouvidor substituto, representando neste ato a presidente da Comissão de Combate ao Assédio Moral e Sexual do Trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, do Trabalho da 12ª Região. A advogada Denise Terezinha Almeida Marcou, representante e presidente da OAB, da Seccional de Santa Catarina. A presidente da Comissão Estadual de Combate à Violência Doméstica e Direito da Vítima da OAB. Também a desembargadora federal, a ex-juíza, Eliana Paguerim Marinho, representando neste ato o diretor do Foro da Justiça Federal de Santa Catarina. A ex-juíza da Corte, advogada Ana Cristina da Rosa Graço, ex-presidente da Comissão do TRE Santa Catarina. O diretor
Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Gonçalo Agostini Ribeiro. E essas são as autoridades presentes neste ato. Passa-se a palavra à presidente do TRE de Santa Catarina, desembargadora Maria do Rosseulo Santa Rita. Boa tarde a todos. Cumprimento o ilustre juiz da Corte, Dr. Flávio Pinheiro Neto, presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual deste TRE. Em nome de quem cumprimento todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Estamos na Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça a partir da política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no âmbito do Poder Judiciário. O assédio e a discriminação têm o potencial de causar o adoecimento de pessoas e de tornar o ambiente de trabalho danoso e insalubre. Consequentemente, podem afetar também a produtividade das pessoas diretamente envolvidas e prejudicar toda a harmonia de uma equipe e até mesmo de uma organização. Considero oportuno trazer a informação do Tribunal Superior do Trabalho de que o número de novas ações de assédio moral e sexual no país aumentou no ano passado. Foram mais de 26 mil novos processos até julho de 2023. O TSE registra por dia uma média de 220 novos processos. Ainda não temos os dados de 2024, mas a tendência é aumentar, já que a criação de novas leis que protegem as vítimas deu mais coragem para quem quer denunciar. Diante disso, se faz muito importante o evento de hoje, momento em que será divulgada a cartilha Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação, Prevenção e Enfrentamento no TRE de Santa Catarina, criada pela Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A comissão tem por atribuição fazer recomendações e solicitar providências às unidades competentes e à administração do tribunal com vistas à prevenção, à orientação e ao enfrentamento do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, bem como apurar as notícias de assédio recebidas pelos canais próprios. O TRE catarinense está comprometido com a política estabelecida pelo CNJ e com a promoção de um ambiente de trabalho saudável e digno para todos os magistrados, servidores, auxiliares eleitorais, estagiários e colaboradores terceirizados que exercem suas atividades nessa casa. A rejeição a atitudes de assédio e discriminação cabe a cada um de nós. Eu agradeço a participação de todos e desejo um ótimo evento. Obrigada. Presente também o juiz auxiliar da presidência deste tribunal, Davison Jean Mello. Com a palavra, o juiz do Pleno, Flávio Pinheiro Neto, presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual. Uma boa tarde a todos. Cumprimento primeiramente a presidente do tribunal, desembargadora Maria do Rosseulo Santa Rita, e na pessoa da presidente estendo os demais cumprimentos às autoridades nominadas e a todos os presentes nessa tarde de hoje, estando muito contente de estar participando dessa semana de combate e enfrentamento ao assédio e à discriminação.
quando da assunção ao cargo, que o desembargador, presidente da época, Alexandre Divanenko, me nomeou como presidente da comissão, eu fiquei extremamente honrado. E no primeiro caso que nós tivemos para tratar, a Samile, que era da comissão, veio com a situação em vista e eu perguntei para ela se tinha uma cartilha para a gente seguir. E ela disse, não, a gente usa a cartilha do Ministério Público do Trabalho, a gente usa a cartilha do CNJ. E a partir disso eu falei para ela, tá, mas e por que a gente não desenvolve, então, a nossa própria cartilha? Com os nossos valores do TRE, com as nossas culturas do TRE. E ela disse, olha, a gente pode fazer isso, precisa ter o aval da presidência e a autorização da presidência. E aí o desembargador Alexandre Divanenko, na época, foi extremamente partícipe de podem fazer, podem assumir. E quando a desembargadora Maria do Rossio assumiu a presidência, ela também deu a mesma toada e nos autorizou a seguir com esse projeto e que a gente hoje concretiza entregando a cartilha para o TRE e que, como bem salientou a presidente, é um instrumento hoje que permite que todos os envolvidos possam saber como é tratado os casos, como serão tratados os casos que venham a ocorrer no âmbito do tribunal, bem como será o fluxo desse procedimento de maneira interna, com bastante transparência, com bastante exatidão, e isso faz com que novos casos venham a aparecer e o tribunal possa, então, tratá-los e enfrentá-los da maneira adequada, porque antes mesmo, conversando com o desembargador Sebastião, e ele comentando que no TRF aconteceu situações de assédio e o enfrentamento foi muito difícil, porque nem mesmo a corte, na oportunidade, sabia como tratar os casos. Então, eu acredito que a entrega dessa cartilha pela gestão, tanto do TRE como pela gestão da comissão, é um grande instrumento para todas as pessoas que estão envolvidas com o Tribunal Regional Eleitoral, desde servidores, juízes, os terceirizados, que a gente chama, os prestadores de serviços, os estagiários. A cartilha trata de todos e como funcionará o tratamento de eventual denúncia e como se atenderá a vítima também, que a vítima, ela não adianta a gente punir o agressor e achar que a vítima vai, por si só, atender e se resolver com aquele problema que ela teve. Essa matéria muito bem vai ser tratada pela doutora Patrícia, que aceitou o nosso convite. E então a ideia minha, o meu trabalho, que como a cerimonial passou, eu tinha que fazer os agradecimentos, então essa etapa eu passei. Quero agora agradecer também à Escola Judiciária Eleitoral, a EGESC, que ajudou também na elaboração da cartilha, contribuiu, e também ao diretor-geral, Gonçalo, que foi o homem braçal para fazer acontecer. Nada acontece só com vontades. A gente precisa fazer as coisas acontecer. Então, no que diz respeito à feitura da cartilha, a feitura aconteceu por parte da Samile, por parte do Ayrton, pela Maria Eduarda, pela Luciane Carlin, pela Camille e pelo Gonçalo também. Mas ela se transformar no instrumento que a gente tem hoje, isso foi a direção-geral, junto com a presidência, que permitiu que se buscasse apoios, se dedicasse para que hoje, na data do evento, ela estivesse fisicamente na mão de todos e que, a partir de amanhã, será remetida para todos os servidores do tribunal, para que ela não seja só virtual ou só do evento, que ela esteja de fácil acesso e de fácil compreensão. Então, eu agradeço essas pessoas que eu nominei, peço desculpa se alguma outra pessoa não foi citada e que participou, mas essas foram fundamentais para que a cartilha se transformasse numa realidade. Além disso,
quero entender também que a presidência anterior do desembargador Alexandre Divanenko e a presidência atual deram para esse assunto a relevância que ele merecia e hoje se concretiza, além da cartilha, nós também estamos passando para fazer a apresentação da página de internet da comissão. Então, o Ayrton acabou de botar na tela. Então, a página de internet, ela existia já na intranet e hoje ela está na internet. Então, qualquer pessoa que queira acessar de maneira virtual as informações da comissão, quais são as resoluções que a comissão tem e, ao mesmo tempo, a nossa cartilha, poderá fazê-lo de qualquer lugar do planeta e, ao mesmo tempo, traz para todos os envolvidos a melhor informação possível sobre a temática e a forma que o nosso tribunal trata o tema. Depois disso, nós temos o questionário de levantamento de assédio e discriminação que vai ser feito com todos os servidores no mês de maio. Na semana de combate ao assédio moral e ao assédio sexual e à discriminação que o CNJ determinou e criou como data no mês de maio, que ela sempre tem que ocorrer por todos os tribunais, a comissão também está trabalhando para entender o seu colaborador, para entender o seu servidor, o seu terceirizado, o seu estagiário. Então, a gente vai fazer essa cartilha no mês de maio inteiro, vão vir as devolutivas para que a gente possa analisar e aí sim, cada vez mais ir implementando ferramentas para que esse tema seja extremamente diminuto no que diz respeito a casos, extremamente compreensível e compreendido por todos que trabalham no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Então, a gente acredita que esse questionário vai ser de suma importância para a próxima gestão do presidente da comissão e da própria comissão e também para o TRE. E, por último, quero agradecer, e não me estendendo, ao carinho da presidente ter marcado no dia 9 de maio esse evento, que permite, que é o meu último dia como juiz da casa. E então, sendo o meu último dia, fazendo a entrega da cartilha que eu comecei ali instigando a Samile para a gente fazer, foi uma alegria muito grande. Agradeço de coração, presidente, por essa... Eu sei que o Gonçalo teve que dar os pulos dele e apressar o passo para acontecer a cartilha hoje, e agradeço também, eu já fiz de particular e faço público, tanto ao presidente quanto ao Gonçalo por terem marcado a data do meu último dia como presidente da comissão e como juiz da casa. Espero ter conseguido cumprir esse papel que o desembargador Alexandre Divanenko me deu e acredito que o fiz dentro das minhas limitações, mas fiz bem. Vou deixar um pequeno legado aí do meu período de mandato. E, ao mesmo tempo, quero convidar também a palestrante, que vai falar sobre o assédio sexual de mulheres dentro e fora do ambiente de trabalho. A mestre de cerimônias vai fazer a leitura do seu currículo e eu novamente agradeço a sua disponibilidade de vir à nossa casa e proferir a sua palestra, que, pelo que nos falaram, é brilhante, e a quantidade de pessoas que está prestigiando o evento demonstra que a fama é grande. Então, a expectativa é muito grande nossa também. Muito obrigado. Está presente também o juiz do Pleno Efetivo e ouvidor, Ítalo Augusto Musman. A ouvidoria é o canal preferencial para recebimento da comunicação de assédio e discriminação. A desembargadora presidente Maria do Rocio Santa Rita agradece a audiência presencial remota e a disponibilidade da palestrante, ausentando-se a partir deste momento em razão de compromisso. A delegada Patrícia Maria Zimmermann Dávila apresentará a palestra O Assédio Sexual de Mulheres Dentro e Fora do Ambiente de Trabalho. Mini currículo. Coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, em Santa Catarina. Graduação em Direito pela Universidade Regional de Blumenau.
pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Regional de Blumenau, mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, pós-graduação em Andamento em Especialização em Enfrentamento e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher pela Universidade Federal de Goiás. Com a palavra, doutora Patrícia. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer a presidente que teve que se ausentar, ao juiz Flávio, né? Quero dizer que a cartilha está maravilhosa. Quero agradecer assim a oportunidade de ter acesso a ela, dizer que eu fiquei encantada com o material, está muito bem feita. Isso é tão importante para todas as servidoras e servidores, todos os juízes desse tribunal, e eu quero fazer um agradecimento especial. Doutora Dilor Daniele, que hoje está aqui presente, é uma pessoa que marcou muito a minha carreira. Trabalhei com ele na comarca de Trombudo Central e tive a oportunidade de ver o que é a prestação jurisdicional célere no local onde o crime aconteceu, restabelecendo o que a gente sonha, que é a chamada paz social, porque nós tínhamos um acordo, doutora Dilor. Eu era delegada de comarca e o senhor era o juiz da comarca. No dia da audiência do Juizado Especial de Pequenas Causas, quando o autor, uma das partes, não comparecia para a audiência, nós fazíamos a condução e a audiência acontecia. E nós não tínhamos a repetição do problema, porque a prestação acontecia. Quando acontecia o crime contra a vida, a doutora Adilor dizia para nós, olha, eu tenho esse local, lá na cidade aconteceu o crime. Chamava o responsável pela Polícia Militar, que era um cabo da PM. Nós fazíamos a verificação da segurança nos locais e o júri acontecia no município do homicídio consumado ou tentado, no período da tarde. De manhã, o doutor Adilor selecionava um crime de maior repercussão na cidade e lá ele fazia a audiência pública de instrução e julgamento. E nós tínhamos na cidade de Braço do Trombudo um crime que incomodava muito, que era o abigeato, furto de gado, que acontecia muito no interior. Eles matavam o gado, deixavam só a cabeça, o rabo e as patas. Carneavam o gado no pasto e levavam toda a carne e o brinco também. Isso é muito importante, porque o brinco ele é o controle da SIDASC e da febre aftosa. E isso, para a agricultura, tem uma repercussão muito grande. E aí nós conseguimos identificar quem era o autor dos furtos, que era o candidato a vice-prefeito. Nós fizemos a prisão preventiva e lá foi feita a audiência de instrução e julgamento. Eu saí da comarca de Trombudo Central e nós não tivemos mais um abigeato. Os crimes de homicídio consumado e tentado, eles caíram vertiginosamente, assim como os crimes contra a vida e demais crimes contra o patrimônio. Eu quero agradecer o respeito com que o senhor tratou a Polícia Civil de Santa Catarina, lá na comarca de Trombudo Central, e quero dizer que o senhor é o grande responsável por essa queda nos índices criminais de lá. Mais da metade do efetivo do presídio de Rio do Sul era nossa, mas nós demos uma queda na criminalidade absurda, e isso foi fruto também do reconhecimento que o senhor teve pelo nosso trabalho. E a gente só conseguiu isso pelo respeito que o senhor tinha por nós. Então, eu quero, de público, agradecer a confiança que o senhor sempre teve por nós. Muito obrigada, doutora Dilor. E quero dizer assim, olha, dá gosto exercer a função de polícia judiciária, perseguir o crime, porque a gente não persegue o criminoso. A gente persegue o crime, identifica o seu autor e todas as circunstâncias desse delito. Quando a gente tem essa parceria com o Poder Judiciário, eu tive a oportunidade de fazer isso na minha vida. Eu tenho 2 filhas. Beatriz hoje está na 9ª fase de medicina e ela está estudando a medicina legal e ela disse que ela quer ser médica legista também. Eu sou casada com um delegado de polícia, que já foi delegado geral e já trabalhou aqui nas últimas eleições, foi diretor de inteligência.
E a mais nova, a Bruna, está hoje na 5ª fase de Direito. E quando a gente pergunta para a pequena, né, que tem 19 anos, filha, o que você quer ser? Ela disse, eu quero seguir a carreira da mãe. Então, eu não tenho um orgulho maior nessa minha vida. Eu tenho mais de 20 anos como delegada de polícia, de olhar nos olhos da minha filha e ela dizer, eu quero seguir a tua profissão. Digo para vocês que a minha missão está cumprida. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um juiz da magnitude do doutor Adilor Daniele. Muito obrigada por tudo que o senhor fez por nós lá em Tributo Central. Tá bom? Bom, me chamo Patrícia Maria Zimmermann Dávila, sou delegada de polícia de entrância especial, que é o último nível na carreira de delegada de polícia. Hoje coordeno as 32 delegacias de proteção à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso. Também as políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra a população LGBTQIA+, QIAP+, né? Tenho também sobre a minha coordenação os programas Polícia Civil por Elas, que é o programa de enfrentamento à violência contra as mulheres, programa Minha Voz Tem Vez, que é o programa de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. Nós estamos criando um programa agora de violência contra o idoso, a gente tem estudado essa dinâmica e a gente começa também a estudar também um programa para a população LGBT. Claro, a gente não consegue executar tudo na velocidade que nós queremos, porque hoje a coordenadoria é composta por mim, a psicóloga Indiane, a agente de polícia Vanessa. Eu tenho uma agente de polícia que está afastada porque sofreu um grave acidente de trânsito em setembro do ano passado, que era a policial que dirigia para mim nas viagens. Então, hoje, ou eu viajo sozinha e dirijo, ou eu escalo a Vanessa e tiro ela do serviço diário. Então, a gente está se virando como pode. E faço a coordenação das operações policiais civis voltadas nessa área. Nós estamos, no dia de hoje, na operação Caminhos Seguros, que é de combate à violência sexual contra criança e adolescente no estado de Santa Catarina. E eu vim falar um pouquinho para vocês. O tema inicial é assédio sexual de mulheres dentro e fora do trabalho. Mas a gente não vai falar só o assédio sexual de mulheres. Nós vamos falar do tema assédio sexual, assédio moral e todas essas vertentes que esse tema traz. É um tema que nos é muito caro. E eu quero dar os parabéns, doutora, assim, pela iniciativa de ter uma cartilha, de ter um caminho, de ter algo que possa amparar os servidores quando eles sofram assédio sexual e quando eles sofram assédio moral. Nós precisamos, nas instituições, nós precisamos, nos órgãos, caminhos para que os servidores eles possam se socorrer quando esses casos acontecem. Eles são muito graves. Eu venho de uma instituição policial civil onde, durante muitos anos, a gente lutou para combater crimes que afetam e situações que afetam o emocional dos nossos policiais. A Polícia Civil de Santa Catarina ela construiu a duras penas um programa de apoio psicológico a nossos policiais civis, porque nós tivemos, durante anos, problemas com o suicídio de policiais civis. Nós chegamos a ter um ano com 5 suicídios de policial civil. Aí nós criamos um programa de apoio psicológico aos nossos policiais civis. Esse ano, lamentavelmente, a gente teve um episódio com um policial, mas nós conseguimos o sucesso de ter esse programa de apoio ao nosso servidor, porque a nossa área de trabalho é uma área muito difícil. Nós lidamos com problemas muito graves. E nós temos situações que abalam o emocional dos servidores. Eu imagino que muitas das pessoas de vocês devam ter ouvido aquele episódio de uma escrivã de polícia de Goiás, que cometeu o suicídio porque ela estava sendo assediada dentro de uma delegacia de polícia. Isso foi algo que reverberou no nosso grupo interno de delegadas de polícia como algo muito grave. E a gente vem conversando, nós, delegadas de polícia, numa forma em que a gente possa amparar as nossas servidoras no público interno da nossa instituição, para que a gente possa combater toda e qualquer forma de assédio, porque o assédio é muito grave. Ele adoece o servidor, ele adoece a servidora. E quando ele acontece, muitas das vezes ele é de forma velada. Então, a gente precisa criar mecanismos para identificar a conduta que caracteriza esse assédio, mecanismos de amparo para essas pessoas e mecanismos de investigação desse assédio.
Então, quando a gente fala do assédio, nós temos um crime previsto no Código Penal que está lá no artigo 216-A. Então, os elementos do tipo, como a gente fala, eles são muito claros, que é o constranger alguém. Precisa ser mulher? Não. Podem ser homens ou mulheres. Então, a gente começa com essa identificação do alguém. O alguém aqui não precisa só ser mulher. Mas eu trouxe ainda, eu fiquei de mandar essa, eu atualizei hoje de manhã, mas as nossas estatísticas, e eu trouxe o Power BI da Polícia Civil, né, as nossas estatísticas apontam a maioria das vítimas são de mulheres. Vocês sabem como é que surgiu o Power BI da Polícia Civil? Meu marido é o delegado Aldo Pinheiro Dávila. E quando ele foi diretor de inteligência da Polícia Civil, na gestão no governo anterior, eu incomodava muito ele sempre pedindo estatística, porque como coordenadora das delegacias da mulher, da criança, eu trabalho muito com estatística. Dioturnamente, eu acesso e mexo com estatística. Por quê? Porque esse é o norte do meu trabalho. Eu só consigo fazer a gestão se eu sei o que está acontecendo em cada município do estado. E um dia ele chegou para mim e disse, olha, o delegado-geral, que à época era o doutor Ghisoni, ele concordou e nós vamos comprar o software e nós vamos ter o Power BI ao alcance das mãos. E ele é atualizado 2 vezes por dia. Então, os dados que eu vou trazer aqui para vocês são os dados das 14 horas do dia de ontem. Os números são números reais. E aí nós vamos ver que a gente consegue separar o número de mulheres, o número de homens e o número de pessoas que não se identificam nem do sexo masculino e nem do sexo feminino. Que a gente também faz essa distinção entre as nossas vítimas. Tá? E aí esse constrangimento do assédio sexual, qual que é? A obtenção de vantagem ou favorecimento sexual. As pessoas muito nos perguntam e muito confundem aquela conduta de importunação sexual, às vezes, com assédio sexual. Isso é muito comum. Festividades como carnaval, às vezes o toque no transporte público, nos ônibus, isso é muito comum. E uma coisa interessante aqui, o transporte público da capital, ele tem um sistema de monitoramento por câmeras. Várias vezes, motoristas aqui dos ônibus, eles têm presenciado cena de meninas, a grande maioria meninas, vindo para a escola de manhã, para a faculdade ou para a escola, que adormece, e homens ao lado delas que tocam as partes íntimas. Nós já fizemos alguns flagrantes nessa situação. O motorista vê, aciona a guarda municipal vem de encontro ao ônibus, prende o cidadão, leva para a central de plantão policial civil, que fica aqui no bairro Agronômica, ao lado do presídio, e ali a gente faz o flagrante com as imagens desses ônibus. Então, as pessoas às vezes confundem o crime de importunação sexual com o assédio sexual. E isso constantemente a gente está na mídia esclarecendo para a população que não, o assédio sexual aqui a gente tem aquela questão de ascensão hierárquica com o constrangimento, buscando o quê? A vantagem do superior hierárquico, que tem uma pena de 1 a 2 anos. Não é uma pena muito grave. Né? Não vai dar um crime, não vai dar uma cadeia, não vai gerar uma prisão. Na área criminal, a gente tem uma punição branda, como a gente fala, né, doutora Adilor? Não é algo tão grave, olhando sobre a ótica penal, a não ser que a vítima seja menor de 18 anos. Mas a responsabilização administrativa, ela é muito importante. E aqui, aproveitando que há uma cartilha, a gente tem que ter o cuidado para quê? Para ter o afastamento, nem que seja já no momento da apuração de vítima e investigado. A gente não pode manter no mesmo ambiente de trabalho, vítima seja homem e mulher e investigado. A mídia já fez uma vez um filme, se eu não me engano, que nós tínhamos um homem no polo passivo e uma mulher como assediadora. Pode acontecer? Pode. Não vamos fechar os olhos. Tá? E aí, quando a gente fala em assédio, não podia usar a cartilha de vocês ainda ontem e não quis me apropriar do material, e eu fui buscar no Ministério Público do Trabalho em fonte aberta. Então, se o Ministério Público do Trabalho ele tem uma obra que são perguntas e respostas, e ele define como a conduta de natureza sexual, manifestada fisicamente por palestras, gestos, outros meios, propostas ou impostas a pessoas contra a sua vontade,
causando-lhe constrangimentos e violando a liberdade sexual. O que a delegada Patrícia já atendeu e já investigou desses crimes na prática? Vamos trazer para a conduta de fato que a gente pega na ponta. Funcionárias muito simples, que dependiam do emprego, que trabalhavam em empresas e que muitas das vezes o patrão chegava e tocava o corpo dela com o corpo deles. Ele passava, desculpem a expressão que eu vou usar aqui, mas ele passava esfregando o seu corpo nelas. E quando ela reclamava, elas reclamavam dessa conduta, e aí nós tínhamos lá em Rio do Sul, eu sou de lá, sou natural de lá e trabalhei por muitos anos lá, a gente tinha os polos Fabris, né, que eram como se fossem uns pequenos shoppings que vendiam jeans, confecções, que lá é muito forte, que tocavam o corpo daquelas mulheres com o corpo deles, e elas reclamavam, e ele dizia assim, olha, mas eu sou teu patrão, tu não pode reclamar, eu só estou passando aqui para pegar uma mercadoria. Só estou passando aqui para pegar uma caixa. E ele usava essa desculpa para essas mulheres e ele repetia isso com as empregadas. Aí eu tive uma que teve a coragem de chegar na delegacia e fazer o boletim de ocorrência. Quando eu li o boletim de ocorrência, eu disse, não, eu vou tomar o depoimento dessa mulher. E chamei e fiz a oitiva dela na minha sala. Ela estava com muito medo. Aí tranquilizei essa mulher e comecei a ouvir o relato dela. E aí eu comecei a chamar as outras funcionárias e as ex-funcionárias. Quando eu vi, eu tinha mais de 10 mulheres e a conduta era exatamente a mesma. Eu tinha várias vítimas, uma reiteração de conduta e o mesmo agente. Então ele não falava, mas ele usava o corpo dele, ele usava a postura de empregador e a desculpa que ele só ia pegar a mercadoria. Mas o balcão tinha a largura daquela mesa até aqui. Ele só podia passar tocando o corpo da vítima com um deles. Então, às vezes, o assédio sexual ele é muito sutil com o toque físico. Mas nós tínhamos mulheres daquela empresa que estavam com quadro de depressão. Porque tantas vezes elas foram violadas, o seu corpo foi tocado, que muitas chegaram a adoecer. Tá? E aí, na mesma publicação, e aqui está a fonte, né, nos diz que o assédio sexual viola a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais da vítima, tais como a liberdade, a intimidade, a vida privada, a honra, a igualdade de tratamento, o valor social do trabalho e o direito ao meio ambiente, o trabalho sadio e seguro de cunho opressivo e discriminatório constitui a violação dos direitos humanos. Eu disse que eu ouvi aquela mulher. Por que a delegada Patrícia ouviu? Eu gostava de tomar muitos depoimentos e sempre fiz muitas oitivas, mas eu tinha um escrivão, um homem. A gente tem na Lei Maria da Penha alguns dispositivos que falam que a oitiva de mulher será feita preferencialmente por mulheres. Imagina uma pessoa que tem o seu corpo violado por uma pessoa que não é do relacionamento íntimo dela, que passa por uma situação constrangedora, que chega num órgão estranho, que é uma delegacia de polícia, contar por uma pessoa estranha a ela, que é pior, que tem um sexo diferente do dela. Então, quando a gente faz a instrução desses depoimentos, crimes de assédio sexual, crimes de violência doméstica familiar, crimes de estupro, crimes de importunação sexual, e aqui fica a orientação também para quem for ouvir na área administrativa, é importante que a gente tenha sala reservada, pessoas preparadas para fazer o que a gente chama de escuta qualificada. Ouvir a vítima é prestar atenção no que ela fala e aos detalhes que ela fala. A vítima, muitas das vezes, ela vai silenciar, ela vai chorar, ela vai ter momentos de pausa e ela volta a contar. E essa é a dinâmica da escuta qualificada. Então, quando a gente fala em crime de assédio sexual, quando a gente fala dessa violência, desse vilipêndio ao corpo da vítima, ou até mesmo essas palavras ofensivas, é algo muito próprio. E o cuidado na instrução desses processos, desses inquéritos, desses processos administrativos, é algo muito próprio. Eu peço que quem faz parte da comissão e quem for instruir esses inquéritos, lembra desse exemplozinho aqui. Esse exemplo nos diz muito. Tá? Então, vamos seguir adiante. E aqui, eu fui ontem fazer uma pesquisa na legislação e tem ainda um projeto de lei tentando tipificar como crime a conduta do assédio moral. Mas ainda a gente não tem a tipificação do assédio moral.
Alguns doutrinadores tentam, né, e algumas pessoas tentam trabalhar o stalking, que é a perseguição, como o assédio moral, e nós temos a conduta do bullying também, que pode ser equiparada ao assédio moral. Mas aqui o stalking está muito próximo da violência doméstica. Então eu trouxe aqui só para a gente poder pensar a respeito, que é aquela perseguição. Qualquer pessoa pode ser vítima do stalking. Tá? Então, aqui o que é? Perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Isso aqui é muito comum quando se termina o namoro e aquela namorada ou aquele namorado não deixa a outra pessoa em paz, aparece em todos os lugares que está, começa a mandar mensagem, ou aquela pessoa que quer namorar, mas isso aqui também pode acontecer nas relações de trabalho e nas relações de convivência. Tá? Então, por isso que algumas pessoas trabalham, quando se fala em assédio moral, o stalking e o bullying. Então, a gente vai falar também um pouquinho do bullying, tá certo? E aí, quando a gente fala no assédio moral, a gente tem que ter em mente aquela reiteração de conduta que busca o quê? O menosprezo, a humilhação, que tenta desestabilizar emocionalmente aquela pessoa. No assédio sexual, a gente tem sempre aquela relação hierárquica que visa o quê? O benefício de natureza sexual. Aqui, não. Aqui a gente tem aquela conduta que é repetitiva, conduta que é exaustiva, tá? Seja por palavras, por comportamentos, por escritos, que vai atingir o quê? A dignidade da pessoa humana. Eu posso ignorar a pessoa na relação de trabalho e ser um assédio moral? Pode. E a gente tem muito cuidado com a questão de assédio moral. Há denúncias de assédio moral em todos os órgãos? Existe isso na Polícia Civil? Existe, e é uma coisa que a gente tem trabalhado e tem buscado cuidado dentro da nossa própria instituição. Tá? Então, assim, pode ser atos simples que machucam. Eu lembro, quando eu vim para Florianópolis, eu comecei, porque o meu marido foi delegado-geral da Polícia Civil aqui de 2011 a 2014. De 2015 a 2019, ele foi secretário adjunto de segurança, depois ele foi diretor de inteligência, hoje ele é ouvidor da Polícia Civil. Eu já fui delegada regional de polícia, já fui delegada de comarca, eu coordeno desde 2015 as delegacias, as DPCAMs, como a gente chama. Então, é difícil, às vezes, um casal de delegados conciliar a carreira, porque a gente precisa também correr as comarcas. E quando eu vim para Florianópolis, eu participei por uma situação que me deixou muito constrangida, mas muito constrangida. Eu estava participando de uma live, né, na época da pandemia, e aí um policial civil aposentado chegou, e tinha muitas pessoas nessa live. Ele chegou e fez o seguinte comentário. Doutora Patrícia, que bom eu poder ouvir a senhora. Eu achei que quando a senhora veio para Florianópolis, trouxeram a senhora para cá porque a senhora era a mulher do doutor Aldo. Gente, aquilo me soou de uma agressividade tão grande, porque a impressão era que eu vim para cá nos ombros do meu marido. Eu não vim para cá porque eu já tinha feito um mestrado, porque eu já tinha pós-graduação, porque eu já tinha minha carreira consolidada, que eu já era delegada de polícia de entrância especial e que eu tinha escolhido, na época eu era delegada da DPCAM de São José, depois eu pedi a remoção e vim para a DPCAM da capital. Eu tinha feito toda a minha carreira no interior. Agora acabei de concluir a última pós-graduação em enfrentamento à violência doméstica e familiar. Quer dizer, a delegada Patrícia só pôde vir trabalhar na capital do estado de Santa Catarina porque ela é casada com o delegado Aldo. Não porque ela estudou, não porque ela fez uma carreira, não porque ela... E por que eu passei por isso? Só porque eu era mulher. Gente, a gente precisa passar por isso? Não. Então, assim, são situações que às vezes a gente passa no ambiente de trabalho, e ele era colega policial civil, e que são desnecessárias serem passadas. Então, quando a gente fala de assédio moral, são condutas, aquilo foi uma fala só. Ele nunca participou de uma fala comigo presencialmente, porque se ele estivesse numa fala presencialmente, eu ia me defender. Eu ia ter condições de me defender e eu ia ter condições de responder à altura.
porque aquilo foi de uma falta de inteligência dele absurda e de um preconceito contra uma policial mulher mais absurda ainda. Só que eu passei por isso. E são situações que eu não gostaria que as minhas filhas passassem de forma alguma, né? Então, quando a gente fala em ambiente de trabalho sadio, a gente tem que ter esses comportamentos banidos do nosso local de trabalho. Então, quando a gente fala em um assédio moral, uma conduta sozinha vai caracterizar o assédio moral? Não. Mas se aquela conduta é reiterada contra a mesma servidora, contra o mesmo servidor, isso pode ser caracterizar. A gente tem muita reclamação de assédio moral contra pessoas que são LGBT, né? Então, essa contestação crítica constante, isso é comum. A gente vê muitas vezes o comportamento contra as mulheres que querem falar em reuniões e são silenciadas. Elas começam a falar, fazer uma frase e elas são interrompidas. Mas por que tem que interromper? Se eu estou numa reunião de trabalho e algum dos meus colegas tenta me interromper, eu, na hora, bato na mesa e não deixo me interromper. Então, o pessoal já sabe. Quando a delegada Patrícia está numa reunião de trabalho e ela começa a falar, a delegada Patrícia conclui a sua fase. Fala. Quando uma colega minha, uma policial, está numa reunião de trabalho, ela fala até o final. E quando um colega meu vai falar, ele fala até o final. A gente tem que banir esses comportamentos. Então, essa sensação de inutilidade, ignorar a pessoa, boatos, dirigir-se a ela com gritos, ameaças, a gente tem que banir, porque esses comportamentos são muito sérios, né? Então, todos esses atos que vai menosprezar, diminuir a autoestima, que vai... também, esse ato da gente controlar exaustivamente a falta da pessoa, quando a pessoa chega atrasada. Eu tenho 20 servidores, eu controlo apenas um, e os demais eu não controlo, que é aquilo que a gente chama de absenteísmo. Eu posso fazer isso apenas com uma pessoa? Não, eu estou fazendo assédio moral contra aquela pessoa. Então, aqui, eu trouxe um quadro, só para a gente ter uma comparação, né, que a questão do assédio moral e o assédio sexual, que a gente tem essa diferenciação, e muitas pessoas confundem uma conduta com a outra, mas aqui é importante deixar muito claro, né, que o assédio moral ele vai mais a condutas humilhantes, a forma repetitiva, ao aspecto psicológico da pessoa. Já o assédio sexual, a gente tem o quê? Aquela pessoa que usa o seu caráter superior e hierárquico com a finalidade de obter vantagem sexual. E aqui a questão do bullying, que muitas pessoas trazem o bullying também para o ambiente de trabalho, com a possibilidade de caracterizar o assédio moral. O bullying é só na escola? Não. Algumas condutas chegam na delegacia para nós como sendo um assédio moral no trabalho. Por quê? Porque quando a gente fala em bullying, nós temos qualquer pessoa como sujeito ativo e passivo, e essas condutas de intimidação, de amedrontar, de aterrorizar, né, mediante violência física ou psicológica, então aquelas condutas de bullying na escola que se repetem no ambiente de trabalho, podem chegar como se fosse um assédio moral. Mas nós temos alguns casos de procura das delegacias de serem semelhantes. Eu vou mostrar aqui a estatística para vocês. Então, quando nos falam, mas eu preciso de manifestação da vítima, não preciso, se for um caso de assédio sexual, a gente não precisa de manifestação da vítima. Se for o crime de perseguição, ali é uma ação penal pública condicionada à representação. Se for a intimidação sistemática, não precisa. Tá? Isso aqui é o Power BI. Isso aqui é a melhor ferramenta de trabalho que a gente tem. Eu gosto muito de trabalhar com o Power BI e todos os dias eu acesso. Eu acho que eu sou uma das policiais civis que mais trabalha com essa ferramenta. Então, aqui nós temos... Ele começou em 1º de abril de 2019. Por que 1º de abril de 2019? Porque nessa data foi assinado o termo de cooperação e integrou todos os sistemas. Polícia Civil e Militar estão dentro de um sistema só. Registro de ocorrência, boletim de ocorrência, integram uma única ferramenta. Então, desde 1º de abril até 8 de maio. Então, 2019, nós tivemos do crime de perseguição. Aqui só temos
as vítimas, tá? Então, são 12.220 registros de todos esses anos. Então, 2019 são 13 vítimas, 2020, 37, 2021, 1.870, 2022, 3.862, 2023, 5.863, 2024, 2.054. Nós vamos superar essa estatística esse ano? Vamos. Tá? A questão dos envolvidos por sexo. 83,26% são do sexo feminino, 16,73% são do sexo masculino, porque aqui homem também pode ser vítima desse crime, e 0,01% não identificaram o sexo a que pertence. Tem pessoas que não se identificam nem do sexo masculino e nem do sexo feminino, e elas são atendidas pela Polícia Civil, é direito delas fazerem essa identificação. A idade das vítimas, tá? Nós temos vítimas 1,24% de 0 a 11 anos, 12 a 17%, 5,16% de 12 a 17 anos, 15,25% de 18 a 24 anos, a maioria, 28 a 95%, com 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 27,53%, 45 a 59 anos, 17,32%, 60 anos ou mais, 4,85%. Quando a gente fala no assédio sexual, aí esse número cai drasticamente. Por que que cai? Porque muitas pessoas têm a dependência da relação de emprego e não denunciam esse fato. Lamentavelmente, a gente ainda não tem diretrizes de apoio a essas vítimas. Aí aqui a gente tem 589 casos em 2019, 587 em 2020, 718 casos em 2021, 855 casos em 2022, 889 casos em 2023, 273 casos em 2024. Desses, 91,94% do sexo feminino, 8,03% do sexo masculino. A grande maioria, 26,66% entre 18 e 24 anos, de 26,50% entre 12 e 17 anos, 20,52% entre 25 a 34 anos. Então, a gente pode ver como a estatística do assédio sexual ela ainda é muito baixa. Isso aqui não é a realidade. Isso aqui está muito longe da realidade. É porque esse crime ainda é um crime muito silenciado e esse é um crime que ainda não é noticiado. E aí eu trouxe só a estatística do bullying, mas o bullying está aqui, ó. A maior parte ainda é o bullying da escola, que é 56,32%. Tá? E a maior da parte das vítimas, porque se nós formos olhar aqui, eu selecionei só as vítimas, certo? Eu não selecionei a autoria. Tirei a autoria e peguei só as vítimas. Então, aqui a gente tem, a maior parte das vítimas são meninas, que é 56%, quase 57%, 42,86% meninos. Mas a gente vem com 79, 23, 36, do ano de 2022, 146, ano de 2023, 231, anos de 2024, 114 casos. Então, dos crimes que a gente pode ver, quando a gente fala do assédio sexual, a gente tem ainda uma estatística que não é uma estatística muito alta, e quando a gente fala no crime de perseguição, é o crime que ainda tem uma estatística mais alta, mas aqui entra muito as relações íntimas de afeto, Lei Maria da Penha. Então, é um crime que ainda tem um medo muito grande de denunciar e uma subnotificação. Por falta de legislação federal que estimule essas políticas públicas de enfrentamento ao assédio sexual, não. Nós temos uma lei federal recente de 2023 que estabeleceu o Programa Nacional de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual. A lei federal ela estabeleceu o programa,
no âmbito da administração pública direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. E aí eu fiz a pesquisa e eu vi que o programa fala, né, de formação continuada dos profissionais de educação, e a lei ela estabelece diretrizes, né, sobre o esclarecimento dos elementos, fornecimento de materiais educativos, que é o que o TRE está fazendo aqui hoje, que muitas instituições, no caso a minha também ainda não tem, a gente precisa caminhar. A Polícia Civil está fazendo um curso na Cadepol, a gente vai trabalhar com esse curso agora com os nossos policiais, mas eu entendo que a gente precisa ainda um material interno de consulta, né? Implementação de boas práticas, divulgação de legislação pertinente à política pública, canais acessíveis de prática de denúncia, né? Procedimentos para encaminhamento de reclamações, criação de programas de capacitação, causas estruturais, cuidado para a saúde das vítimas. Então, a legislação, quando a gente fala, ela trabalha muito fala muito a respeito dos meios de identificação, mecanismos de proteção para essa vítima e formas de encaminhamento. Eu fui fazer uma pesquisa, e também formas, já ia esquecendo, de proteção para as testemunhas do assédio sexual. Porque quando a gente fala em relação de emprego, vítimas, né, que tem uma subordinação ao assediador, a gente tem uma testemunha interna na relação de emprego. E essa testemunha precisa ser protegida. Aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem essa cartilha da Controladoria Geral do Estado, que é uma cartilha muito interessante, vale a pena acessar, e esse programa de prevenção ao assédio sexual, que as meninas fizeram um programa muito interessante também. E na questão da legislação, tá? O governador do Estado, em 2019, ele editou uma lei, cuja lei fala muito em afixação de cartazes, né, dentro dos órgãos públicos, combatendo o assédio sexual. Mas só os cartazes bastam? Não. Eu acredito que a gente tenha que ter um ambiente de trabalho sadio. Nós temos que ter uma mudança de padrão de comportamento. A gente tem que ter uma mudança de padrões de tolerância com piadinhas, de gestos, de falas, né? E a gente só muda isso quando a gente trabalha maciçamente, quando todos se comprometem e, acima de tudo, quando a gente tenha canais de denúncia e canais e locais de apoio para essas vítimas. Tá? As consequências psicológicas do assédio sexual, do assédio moral para uma vítima são muito graves. A gente recebe essas vítimas nas delegacias de polícia e tem muitas delas que são atendidas por nós, elas vêm em estados lastimáveis. A gente, às vezes, nós temos psicólogos policiais civis que a gente encaminha para esse primeiro atendimento, mas eles não fazem a terapia, isso é papel dos CREAS, mas a gente fica de mãos atadas. Por quê? Porque essas pessoas vêm destruídas emocionalmente. Isso traz consequências arrasadoras. Então, se puderem ter esse amparo emocional para essas vítimas, vai fazer toda a diferença. Nós precisamos combater isso. Eu não sei se eu falei muito rápido, eu não sei se eu atropelei no final, trouxe um pouquinho só da experiência, procurei pesquisar a legislação, mas a legislação federal é o que a gente ainda tem de melhor, né? E qualquer coisa eu estou à disposição. Esqueci de acrescentar aqui. Onde é que a gente pode fazer o boletim de ocorrência? Na delegacia virtual. Denúncia de assédio sexual, é só acessar lá, www.pc.sc.gov.br. Lá faz a denúncia. Se tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo. Eu faço contato com a delegacia de polícia para ver o encaminhamento que dá. Na delegacia virtual recebe um número de protocolo. Esses boletins de ocorrência eles são homologados em 20, 30 minutos no máximo. Aí já consegue receber o boletim homologado. A não ser que o boletim tenha algum problema, né? Por exemplo, às vezes o fato não está descrito de maneira correta, então os casos de não homologação são poucos. A ouvidoria tem recebido denúncias de assédio sexual. Eu respondi pela ouvidoria 30 dias em fevereiro, nas férias do Aldo. Eu não recebi uma denúncia de assédio sexual. Eu recebi várias outras denúncias. Tinha coisa lá na ouvidoria que não tinha relação nenhuma com assédio sexual. Por isso que a gente vê, não há ainda canais internos de denúncias de assédio sexual. Tá bom?
Bom, gente, queria agradecer e qualquer coisa estou à disposição de vocês para eventual dúvida, tá bom? Obrigada. Agradecemos a exposição da doutora Patrícia. Registramos também a presença do juiz do Pleno Efetivo, Otávio José Minato, e da juíza substituta do Pleno, Débora Fernandes Gadotti Fará. Débora Fernanda Gadotti Fará. E agora vamos abrir para eventuais perguntas. Então, assim, qualquer coisa, se alguém precisar, né, e o boletim de ocorrência está à disposição, o site é 24 horas por dia, né? Se eventualmente tiver algum problema com o site, a gente fica acompanhando diuturnamente. Às vezes as pessoas dizem, Patrícia, eu não consegui fazer o BO. Eu corro lá e a gente dá uma olhadinha e já aciona o CIASC, porque o site não pode parar de funcionar. Tá bom? A gente recebe, hoje, a delegacia virtual ela já está aí com 20% dos nossos boletins de ocorrência. Nós temos a certeza que daqui a pouco ela vai inverter, ela vai para 80% dos boletins de ocorrência, porque a tendência da população, se tem um bom serviço virtual, é buscar o atendimento de casa. Eu acho que é isso que a gente vai chegar a esse atendimento. Não vai dispensar o atendimento presencial da delegacia, mas o primeiro atendimento virtual a gente acredita que vai superar o presencial com o passar dos anos. Tá bom? Obrigada, pessoal. Agradecemos a palestrante. Tem uma pergunta, assim, alguém na plateia mandou aqui uma pergunta que é a seguinte: que estratégia utilizar para conseguir explicar para a população qual é a diferença entre assédio sexual, entre crime de estupro e os demais crimes relacionados? Como conseguir comunicar para a população saber que tipo de situação ela está eventualmente sofrendo? Isso eu passo por essa pergunta com muita frequência. O crime de estupro, a gente tem, quando o crime de estupro, a gente tem a conceituação clássica, que a população às vezes não entende, né? Porque a gente vai falar conjunção carnal ou ato libidinoso, as pessoas não vão entender o que é. Então, o crime de estupro a gente fala quando há a prática de ato sexual ou o contato sexual à força ou contra a vontade da pessoa. E, para isso, se a pessoa tem essa violência sexual e ela está em dúvida, ela pode procurar uma delegacia de polícia e pedir ajuda, o mais rápido possível. Portanto, esse tipo de informação muito clara. E o que a gente pede? O mais rápido possível. A gente tem, no máximo, 72 horas para fazer profilaxia de emergência. E evitar a gente tentar evitar todo e qualquer dano que o estupro pode causar à saúde do cidadão. Porque se a gente vai falar em o que é o ato libidinoso, o que é conjunção carnal, vai tentar explicar o que é o ato sexual, a pessoa às vezes não vai entender. Então a gente fala o contato com o corpo da pessoa, com os órgãos sexuais, a prática do ato sexual sem autorização da pessoa, sem que a pessoa queira, isso é estupro, falar bem simples. A importunação sexual é a passada de mão, desculpe o termo, tá? Mas é como a gente fala com a população. A encoxada no ônibus, no carnaval, isso é importunação sexual. O que é o assédio sexual? Pode ser esses mesmos contatos, ou convite para sair para jantar e depois estender para algum lugar a mais, por um superior hierárquico contra uma pessoa subordinada, ou o patrão para a empregada ou o empregado. E esses convites e esses contatos acabam sendo relacionados à questão do trabalho. É uma maneira assim, muito simples. Então, o estupro a gente fala de uma maneira, né, relacionada àquela prática do ato sexual sem autorização da pessoa. Essa importunação sexual é esse contato físico, sem que as pessoas muitas vezes se conheçam, mas sem que haja essa relação de trabalho. A importunação sexual, eu tenho essa relação de trabalho, mas eu tenho uma relação de superior e subordinado. Aqui eu tenho a importunação sexual, aqui eu faço essa diferença das três coisas. O que a gente cuida muito na questão do estupro é que a gente tenha esse atendimento de saúde o mais rápido possível para evitar HIV, para evitar
gravidez, para evitar doenças, outras doenças sexualmente transmissíveis. Eu lembro de um caso que a gente atendeu no litoral norte, de uma criança de, acho que era 6 anos, que ela relatou para a mãe que tinha sido estuprada, e a mãe, com medo de perder a guarda para o pai, não levou a criança para a delegacia. Quando a criança começou a adoecer, a mãe levou a criança para o posto. A menina tinha AIDS, gente. Aí ela veio para a delegacia. Aí a gente pôde prender o agressor. Mas eu vou dizer para vocês, eu preferia ter a menina no hospital, salva do HIV, do que ter prendido o agressor. Muito mais me vale salvar a saúde dessa criança, porque agressor a gente pega, a gente vai atrás. Nosso índice de resolução de feminicídio é de 100%. Os nossos índices de resolução desses crimes contra a vida, ele é altíssimo, a gente não deixa passar em branco. Eu acompanho essas delegacias da mulher dioturnamente, eu viajo o estado inteiro, a gente tem os índices de resolubilidade de estupro altíssimo. Semana que vem eu viajo na quarta-feira para Criciúma, eu volto na sexta, a gente acompanha isso no estado inteiro, a gente não deixa passar em branco, a gente corre atrás. Então, são crimes que a gente pede muito para... Vai para o hospital chama a delegacia, a gente aciona a polícia científica, a gente vai no hospital colher o vestígio, para que a vítima tire a roupa uma vez só, mas antes de tirar a roupa, ela já está recebendo a medicação. Então, quando a gente fala nesses casos de estupro, é muito importante. As minhas 2 meninas saem, né? Carnaval é uma festa muito bonita e importante. Quando as meninas, às vezes, saem, que elas vão participar em bloco, coisa assim, que elas vão com as amigas, sabe o que eu compro para as meninas se divertir? Apito. Eu distribuo para as meninas. E eu digo, se alguém chegar, algum engraçadinho passando a mão, agarrando, vocês apitem uma para a outra, e vocês correm todo para onde elas estão, e se defendam. Porque a gente tem que ensinar elas a se defender. Nós estamos com um programa, que é o Minha Voz 100 Vezes, e dentro desse programa a gente tem um chamado Proteja uma Criança. Tem no Instagram e tem no Facebook. Nós temos 2 psicólogas que estudaram e agora a gente está para lançar uma cartilha. Sabe o que a gente fala nessa cartilha? Para os pais, como conversar com os filhos. Como proteger os filhos. Por quê? Porque eu não vou estar do lado do meu filho toda hora. E aqui posso falar só uma última experiência que eu tive. Eu sempre fui muito franca com as minhas meninas. Quando a gente veio para cá, eu tive com a minha menina mais nova, nas atividades recreativas de uma escola que ela estudou, um recreador que chegou a ser investigado, inclusive chegou a ser preso. E eu passei uma situação muito difícil com mãe, porque além de delegada eu sou mãe. E eu vi as amiguinhas delas sendo chamadas para darem depoimento, antes passa pela psicóloga tudo, e ela não foi chamada. Eu cheguei para o meu colega e disse, olha, se precisar, o nome dela é esse, se aparecer na investigação, o nome dela é esse, tu me fala e eu te levo. E ele dizia, Patrícia, o nome dela não apareceu, o nome dela não apareceu. Eu dizia, não, mas a fulana é amiga dela, a ciclana é amiga dela, a beltrana é amiga dela. E eu, em pânico. E não chamaram, daí eu liguei para a psicóloga da Cadepol e disse, Ana, eu vou te levar ali, tu vai fazer a entrevista com ela, porque eu tenho a técnica, tudo, mas eu não consigo fazer. Ela disse, não, traz delegada. Daí eu trouxe, ela fez a entrevista, aí quando saiu de lá, ela me chamou, ela disse, não. Na primeira manifestação dele de aproximação, a tua filha já deu um corte, ele não conseguiu nem se aproximar. Agora tu podes falar com a Bruninha. Eu cheguei a conversar com a menina, ela disse, mãe, tu lembra quantas vezes tu conversou comigo? Eu digo, lembro. Mãe, eu fiz o seguinte, quando chegou perto de mim, eu dei um corte nele e ele não veio mais com nenhuma gracinha para perto de mim. E se ele insistisse, tu me ensinou muito bem, eu tinha 5 dedos na mão para enfiar no meio da cara dele. Aí eu ia enfiar os dedos no meio da cara dele, e aí eu ia te chamar no colégio. E aí tu ia resolver a coisa lá no colégio, porque eu sei que contigo o buraco é mais embaixo. Eu disse, minha filha, obrigada. E aí eu vou dizer para vocês assim, como mãe, eu sempre falei para minhas 2, ninguém tira a roupa de vocês. Ninguém toca o corpo de vocês. E eu sempre falei isso com elas. E agora esse programa, Proteja uma Criança, a gente está falando isso para os pais. A gente está dizendo isso para quem é pai e para quem é mãe. Orienta teu filho e tua filha dessa maneira. Porque a gente não está do lado deles todos os dias. E eu tive essa experiência como mãe. Gente, é desesperador. Então, o que a gente quer? Nós estamos agora fazendo a última revisão dessa cartilha e a gente vai aprovar essa cartilha. Nós vamos botar essa cartilha como a gente diz, né, na rua. Então, a gente quer que os pais estejam prontos para isso. O estupro é muito sério.
Se eu abrir as estatísticas de estupro aqui, as senhoras e os senhores vão ficar aterrorizados com os números que a gente tem. Santa Catarina não é o estado com maior número de estupro, só que a gente vai atrás dessas vítimas. E nós somos apontados nacionalmente como o estado de maior estatística, e nós temos a maior estatística porque a gente corre atrás. Eu converso com as minhas colegas dos outros estados, elas não têm como ir atrás. Por quê? Porque não tem política pública para correr atrás dessas vítimas. E as meninas continuam sendo comercializadas em rodovias, em barcos, em bordéis. Aqui a gente não tem isso. Então, quando a gente fala no estupro, é algo muito sério. E a gente precisa enfrentar esse problema. Tá bom? Acho que eu respondi a dúvida quem perguntou de uma maneira bem simples e bem direta. Tá? Por que eu tenho usado essa linguagem? Porque a gente tem que falar dessa forma. Assim a gente é escutado. Sim. Doutora Patrícia, eu queria fazer um registro aqui. Eu não fui autorizado pela presidente, mas eu me sinto na obrigação como servidor e atuar na administração do tribunal. A senhora abordou um tema muito complexo, de forma leve e acolhedora, porque todos conhecem algum caso semelhante a isso, ou já ouviram um caso a respeito disso, né? Então, a ideia de nós termos esta palestra, e aqui enalteço o trabalho da comissão, na pessoa do Dr. Flávio, né, para que a gente dê importância a um assunto tão importante como esse. Né, porque os efeitos psicológicos numa pessoa, os danos causados, eles são muito profundos e de difícil solução. Isso demora muito tempo, porque sempre o ofendido fica com a cicatriz. Então, eu queria agradecer a sua fala aqui, que foi muito bacana. A senhora trouxe informações muito importantes. E o nosso compromisso aqui com a comissão, com o Dr. Flávio e os outros colegas que atuaram na produção desse material, para que a gente faça com que chegue em todos os nossos colegas, colaboradores, terceirizados, estagiários, e a gente possa minimizar esse impacto, né? E que a gente faça com que isso diminua cada vez mais. Mas se ocorrer, a gente tem uma ação encadeada e que consiga trazer o resultado para quem foi ofendido. Então, fica aqui a nossa gratidão. Obrigado. Agradecemos à palestrante pelas informações e esclarecimentos e convidamos quem nos assiste pelo canal no YouTube, no TRS Santa Catarina, a se inscrever no canal, curtir, comentar. Sigam-nos também nas demais redes sociais do TRE. E com permissão do presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina encerra este evento agradecendo a audiência. Boa tarde. Se os colegas me permitem, eu queria aproveitar a oportunidade. Não está sendo gravado, né? Agora. Não, né? Já não está mais sendo gravado.